Recentemente ouvi no rádio a experiência sobre uma menina que todos os dias, na mesma hora, começava a agir de maneira estranha. Isso acontecia na sala de aula a ponto de sua família ter que tirá-la da escola. Supostamente também foi realizado um exorcismo, pois diziam que essa menina estava possuída. Contaram no rádio que todos os dias, ao meio-dia em ponto, essa menina começava a gritar e a se arrastar pelo chão, tentando agredir seus colegas, e que quando os professores tentavam segurá-la, sua voz mudava e seu rosto se deformava de uma maneira singular, fazendo parecer que ela era outra pessoa. A menina insultava, xingava e blasfemava contra todos, dizendo coisas horríveis, e em algumas ocasiões tentou machucar seus colegas com lápis ou outros objetos que tinha à mão. Dizem que isso durava cerca de 5 minutos antes dela desmaiar de cansaço. O mais estranho de tudo é que ela acordava sem saber o que havia acontecido. Conto tudo isso porque, ao ouvir essa história, lembrei-me de algo muito pessoal, algo que vivi durante 2 meses e, sendo sincero, não consegui suportar. Durante um tempo senti remorso, mas depois confirmei que o que fiz foi o correto. Conheci Luana na pós-graduação. Ela era muito bonita, inteligente e divertida. Rapidamente nos tornamos amigos e começamos a conversar muito sobre as aulas e sobre nós mesmos. Desde o início, notei que ela era muito reservada, como se não gostasse de falar muito sobre si mesma. Ingenuamente pensei que ela queria que eu a descobrisse aos poucos, então comecei a me interessar muito por ela. As aulas eram no fim de semana, então nos outros dias não nos víamos, só conversávamos por telefone e sempre em horários muito específicos. Ela me dizia que à noite desligava o telefone e não o ligava até de manhã, pois tinha dificuldade para dormir e queria evitar distrações. Com o tempo, começamos a nos ver durante a semana. Íamos ao cinema, saíamos para jantar, mas sempre até uma determinada hora. Ela era muito rígida com isso, o que para mim não era um problema. Quando começamos a sair oficialmente, eu a convidei várias vezes para ficar na minha casa, mas ela nunca aceitava. Ela sempre inventava desculpas que não me pareciam tão importantes, mas eu também não queria apressar as coisas. Uma tarde ela me ligou chorando e pediu para eu ir buscá-la, pois não queria ficar sozinha em casa. Sua família morava em outro estado e por algum motivo eles não se visitavam. Ela chegou a comentar que nem gostava de passar o Natal com a família, já que sempre acabavam brigando. Ela dizia que era por causa da criação rígida, que sua família era muito fechada e não entendia seu jeito de ser. Na tarde em que me ligou chorando, disse que tinha discutido com sua mãe, que as coisas saíram do controle e que ela estava com medo de ficar sozinha, pois quando isso acontecia, começava a pensar coisas muito ruins sobre sua família, o que ela odiava. A relação foi se desenvolvendo aos poucos. Eu gostava muito dela. Estava disposto a esperar o tempo necessário. Eu me declarei para ela 2 vezes em um curto período, e nas 2, fui rejeitado. Ela dizia que era para o meu bem, que eu não precisava estar ao lado dela, pois ela não era uma pessoa fácil de lidar. Isso me parecia uma idiotice, pois o que eu mais gostava nela era exatamente seu jeito de ser e como nos tratávamos quando estávamos juntos. Uma noite saí do trabalho muito frustrado. Cometi alguns erros que quase me custaram a cabeça. Liguei para Luana e disse que queria vê-la, que tinha tido um dia horrível e precisava estar com ela para me acalmar um pouco. Ela disse que já era tarde e que no dia seguinte seria melhor, mas eu insisti. Disse que só queria jantar e conversar para não levar aquela energia para casa. Insisti tanto que ela não pôde dizer não. Esse foi o meu primeiro erro. Fui buscá-la e fomos a uma lanchonete que ela escolheu, e depois entendi por quê. O lugar estava vazio, a comida era horrível e o ambiente deprimente. Pedimos algo para comer, mas nada me agradou. Ela, por outro lado, comeu rapidamente, quase desesperada,
e em determinado momento, enquanto eu contava sobre o meu dia terrível, ela se levantou de repente e correu para o banheiro. A lanchonete era tão precária que havia apenas um banheiro, e você podia ouvir tudo do lado de fora. Alguns minutos se passaram e ela não saía. Talvez a comida tivesse lhe feito mal, então me levantei e perguntei se estava tudo bem, mas ela não respondeu. Bati na porta algumas vezes até ouvi-la dizer: "Já vou, me dê alguns minutos." Voltei à mesa com a intenção de pedir a conta para irmos embora. Se ela não estava bem, era melhor voltarmos para casa. Paguei a conta e esperei, mas os minutos se passaram e ela continuava no banheiro. Levantei-me novamente e fui até lá para dizer que já havia pago e que podíamos ir. Foi então que a ouvi dizendo coisas muito estranhas. Eu podia ouvi-la chorando e pedindo para que a deixassem em paz, que queria viver sua vida e que não iria me machucar. Obviamente fiquei preocupado e pensei que ela estivesse falando ao telefone com alguém que a estava forçando a me fazer mal. Chamei seu nome e naquele momento ela respondeu com uma voz diferente. "Cale-se e me deixe em paz", disse ela enquanto batia na porta. Fiquei parado, esperando que fosse uma brincadeira. Naquele momento, um dos atendentes se aproximou e me pediu que, por favor, eu levasse minha namorada embora. Imediatamente comecei a bater na porta e a pedir que ela saísse, mas ela não me dava ouvidos. Ela continuava chorando e dizendo que estava cansada, que só queria ter uma vida normal. Foi o atendente com sua chave que abriu a porta. Nós a vimos sentada no vaso sanitário, chorando com as mãos no rosto. "Você está bem?" perguntei. "Não, não estou." "Me leve para casa", respondeu soluçando. Imediatamente a tirei de lá, a coloquei no carro e ela parecia muito fraca, chorava sem parar. No caminho tentei descobrir o que estava acontecendo, mas ela não queria responder. Seu comportamento me desesperou. Então parei o carro e a confrontei. "Quem está te pedindo para me machucar?" Ela não respondeu. "Você tem outro namorado? É por isso que não pode dizer sim para mim?" "Não, não é isso", me respondeu. "É algo que não posso te explicar." "Por quê? O que fiz para que você não confie em mim?" Imediatamente a abracei e ela me apertou com força, sussurrando para eu perdoá-la. Eu não entendia nada, mas queria ajudá-la. Prometi que não me afastaria, mas que ela precisava me contar toda a verdade. A verdade era algo com que eu nunca consegui lidar. Naquela noite ela me disse que à noite, quando se olhava no espelho, via o diabo. A descrição era a que todos conhecemos. Ela se via como uma versão demoníaca de si mesma, com traços grotescos, dentes pontiagudos, olhos completamente negros e cicatrizes no rosto. Quando ela se via dessa forma, uma voz começava a falar, dizendo para ela fazer coisas que não podia me contar, mas que todas envolviam sofrimento e morte. Isso acontecia todas as noites depois das 10, e por isso não havia espelhos em sua casa. Ela também evitava ver o reflexo no celular, sempre o desligava e guardava em uma gaveta até a manhã seguinte. No entanto, aquilo encontrava maneiras de se manifestar, como naquela noite, quando apareceu no reflexo do porta-guardanapos da lanchonete. Luana disse que isso começou a acontecer quando tinha 16 anos, após a morte do avô. Segundo ela, seu avô tinha hábitos estranhos e sempre criticava as religiões. Nunca souberam se ele adorava algum demônio, mas era sabido que ele tinha muito ódio de Deus. Sem dúvida, isso o tornava uma pessoa amarga e impiedosa. Ela cresceu no sítio de seu avô, que desde pequena lhe contava histórias sobre como o diabo ajudava pessoas esquecidas por Deus. Luana acreditava que seu avô fez algo para que o demônio se manifestasse nela, como se ele tivesse a entregado em troca de algo. Viver com isso por tantos anos a levou a se machucar algumas vezes, mas nunca ao ponto de atentar contra a própria vida. Quando sua família começou a notar que seu comportamento mudava,
e que ela apresentava esses sinais, tentaram colocá-la em um convento, mas ela se recusou. Então, eles a levaram a sessões de exorcismo. Ela me contou que conseguiu disfarçar tão bem sua condição que os padres que participaram concluíram que ela não tinha nada. Isso, por um lado, foi um alívio para ela, porque não suportava mais as sessões de tortura que a faziam passar. Mas, por outro lado, significava que ela teria que enfrentar isso sozinha. Depois disso, a relação com sua família piorou e eles se afastaram, deixando Luana viver sozinha. Essa foi a confissão mais aterrorizante que já ouvi. Senti pena dela, ao mesmo tempo que fiquei muito confuso. Passei a noite com ela, ouvindo seu choro. Eu a abracei até que adormecemos. Quando acordei, ela já havia saído de casa, como sempre fazia. Naquela semana não consegui dormir bem, pensando em tudo o que ela me contou. Estava apaixonado e queria ajudá-la, mas não sabia como. Quando a vi novamente, ela parecia mais tranquila. Tivemos um encontro normal, fomos ao cinema e tudo estava bem. Até que, em um determinado momento, percebi o reflexo dela em uma janela. O reflexo não correspondia ao que eu via ao meu lado. O reflexo mostrava seu rosto distorcido, sua pele estava enegrecida, seus dentes pareciam afiados e seus olhos eram completamente brancos. Voltei a olhar para ela e a vi sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Decidi ignorar o que tinha visto e continuei com o que estávamos fazendo. A partir daquele dia, comecei a ter pesadelos. Via Luana correndo em direção a mim com uma faca. Ouvia sua versão demoníaca. Ela aparecia sempre ao pé da minha cama com um sorriso enorme no rosto. Esses sonhos duraram semanas e minha mente começou a desmoronar. Eu me afastava das pessoas. Sentia que algo estava tentando me dominar. Aos poucos, Luana notou que eu me afastava dela também, mas eu não queria deixá-la. Conversamos algumas vezes e eu sempre mentia, dizendo que estava com muito trabalho. O tempo passou e os pesadelos não cessaram. Foi então que tomei uma decisão. Liguei para ela e disse que queria vê-la em minha casa para discutir algo importante. Ela aceitou. Quando ela chegou, a tratei com muito carinho, mas logo fui direto ao ponto. Não aguento mais isso. Eu não durmo, e quando durmo tenho sonhos horríveis todas as noites. Fora isso, você me contou algo que eu não consigo superar. Desculpe, mas eu não posso mais. Ela ficou em silêncio e depois começou a chorar. Eu a abracei e pedi desculpas. Disse que ela precisava de ajuda, mas que eu não poderia ser o suporte que ela precisava. Não quero fazer você sofrer mais, ela disse antes de ir embora. Nunca mais falei com ela. Meu remorso durou alguns meses, mas aos poucos minha vida voltou ao normal. Embora o relacionamento tenha terminado, os pesadelos continuaram por um tempo, incluindo algumas aparições pelo canto do olho nas partes escuras da minha casa. Até hoje não sei se ela está bem ou se conseguiu encontrar ajuda. Essa é minha confissão. Embora me arrependa de ter me afastado dela, sei que fiz o que era melhor para mim. Eu a amava, mas não podia mais conviver com aquilo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu era criança, cresci ouvindo a lenda do corpo seco, assim como muitos outros, creio eu. Acredita-se que o corpo seco foi uma pessoa extremamente má durante sua vida, alguém que cometeu pecados graves, como assassinatos, violência contra a própria família ou que teve um comportamento impiedoso. Por isso, quando morreu, seu espírito não foi aceito e ele foi expulso da terra onde seu corpo descansava. O corpo então fica seco, decomposto, mas não se desintegra completamente, condenado a vagar por estradas desertas e matas, assombrando quem tiver o azar de encontrá-lo.
Era uma história que me contavam para me assustar antes de dormir. E embora na época me desse arrepios, sempre a vi como uma simples lenda, nada mais. Mas o que vivi há alguns anos mudou completamente minha perspectiva. Era verão e estava fazendo muito calor. Eu tinha ido visitar minha avó em um pequeno vilarejo no norte, um lugar onde o tempo parecia parar, onde não havia muito o que fazer além de caminhar entre os campos e aproveitar a tranquilidade. Naquela noite, o calor dentro da casa estava insuportável, então decidi sair para dar uma volta. Já eram quase 11 horas da noite, mas eu não estava preocupado. Conhecia bem os caminhos e, além disso, o lugar era seguro. Lembro que o céu estava limpo. A lua brilhava o suficiente para iluminar a trilha de terra que levava ao rio. Caminhava tranquilo, ouvindo meus sapatos nas pedras e o suave som da água ao longe. Havia uma brisa fresca que tornava o calor do dia mais suportável. Tudo parecia calmo e eu estava aproveitando aquele momento, pensando na vida. No entanto, quando me aproximei do rio, algo mudou. Uma sensação estranha começou a me invadir, como se o ar tivesse ficado mais escasso, mais pesado. A princípio pensei que fosse apenas minha imaginação, talvez alguma lembrança escondida na minha mente sobre aquele lugar, mas aquela inquietação não desaparecia. Enquanto caminhava pela margem, senti um calafrio percorrer minha espinha, como se alguém estivesse me observando do escuro. Continuei caminhando, tentando ignorar essa sensação, mas então ouvi. Era um som bem baixo no começo, quase como um sussurro trazido pelo vento. Parei imediatamente. Pensei que talvez fosse o vento nas árvores ou a água batendo nas pedras, mas o som era claro demais, humano demais. Fiquei em silêncio, tentando identificar de onde vinha. O som se repetia, suave, mas constante, como um soluço à distância. Minha primeira reação foi racional. Talvez alguém da vila tivesse saído para caminhar perto do rio. Talvez alguém estivesse passando por um momento difícil. Ou talvez alguém estivesse fazendo coisas no mato. Se é que você me entende. Chamei, mas ninguém respondeu. O som continuava e uma sensação ruim aumentava a cada segundo que passava. Decidi me aproximar um pouco mais da água para ver se conseguia encontrar a pessoa que estava fazendo aqueles sons. Foi então que senti o cheiro e o vi. Uma figura, de pé junto ao rio, bem onde a luz da lua mal iluminava a margem. Não consegui distinguir seus detalhes com clareza, mas era claramente uma pessoa que exalava um cheiro horrível, 10 vezes pior que carniça. Estava de costas, imóvel, com a cabeça inclinada em direção à água. O som parecia vir dele, um som que ressoava no ar, cheio de tristeza. Senti medo. Algo dentro de mim me dizia para me afastar, mas meus pés não respondiam. Queria entender o que estava acontecendo, me certificar se alguém precisava de ajuda. Dei um passo à frente, e naquele momento o som mudou. Ficou mais agudo e desesperado. A figura junto ao rio começou a se mover, mas não como uma pessoa normal. Era um movimento lento e torto, como se ele tivesse todo quebrado. Naquele instante, um frio indescritível percorreu meu corpo. Não era o tipo de frio que se sente por causa do vento ou do clima. Era algo mais profundo, algo que te congela por dentro. Meu coração batia forte e aquele cheiro estava quase me fazendo vomitar. Cada parte de mim gritava para eu correr, mas minhas pernas continuavam presas ao chão. A figura se virou lentamente, e embora a escuridão não me deixasse ver seu rosto com clareza, algo em sua postura me fez sentir um medo que eu nunca tinha experimentado antes. De repente, tudo ficou em silêncio. O rio, o vento, os insetos, tudo parou, como se o mundo tivesse deixado de se mover. Só restou eu, aquela coisa em frente ao rio, aquele silêncio e o puro cheiro de morte. Então, quando pensei que não poderia piorar, ouvi um murmúrio quase inaudível sair de sua boca. Dói muito.
Foi nesse momento que todo o meu corpo reagiu. Sem pensar duas vezes, me virei e comecei a correr. Não olhei para trás. Nem sequer me atrevi a respirar fundo até estar longe do rio, quase na entrada da casa da minha avó. Quando cheguei, bati a porta com força, tentando recuperar o fôlego. Não contei a ninguém o que tinha visto naquela noite. Quem acreditaria em mim? Pensariam que foi só minha imaginação. Mas eu sabia que o que vi era real. Dias depois, quando o calor voltou a ser insuportável e eu me encontrei com meu tio na cozinha, decidi mencionar o ocorrido, esperando algum tipo de explicação lógica. Não queria soar como um louco, então apresentei como uma curiosidade, algo que parecia ter visto. Meu tio, um homem robusto e direto, me olhou seriamente por um momento antes de falar. "Você não é o primeiro a vê-lo", ele disse. "Muitos o viram ou ouviram perto do rio, sempre à noite." Aquelas palavras quase me deixaram louco. Embora eu sempre tivesse sido cético, agora não podia evitar sentir que ele realmente existe. O verão sempre foi meu período do ano favorito, pois minha irmã e eu passávamos um mês na cabana dos meus avós em Minnesota. Meu pai, sendo o mais velho de 3 irmãos, nos mandava para lá, e nossos primos Ryan, Alexandra e Tyler também iam. A cabana ficava à beira de um belo lago, cercada por árvores altas, e passávamos nossos dias nadando, pescando e explorando a floresta. Dos 7 aos 17 anos, esses momentos na cabana se tornaram minhas memórias favoritas. Então minha avó ficou doente e faleceu. Depois disso, meu avô não visitava a cabana com muita frequência e todos nós estávamos crescendo. Minha irmã e Ryan foram para a faculdade, enquanto o resto de nós ainda estava no ensino médio, ocupados com aulas e amigos. Com o passar dos anos, meu avô também faleceu. A cabana foi deixada para meu pai e seus irmãos, e eles tiveram uma decisão difícil a tomar. Decidiram vender a cabana e dividir o dinheiro. No entanto, meu pai perguntou se algum de nós, netos, gostaria de fazer uma última viagem até lá. Minha irmã, eu, Tyler e a namorada dele éramos os únicos que tinham tempo livre para ir. Quando abrimos a porta, ficamos surpresos ao perceber que não tinha aquele cheiro de mofo comum em lugares que ficam fechados por 5 anos. Em vez disso, tinha o cheiro da madeira e do ar fresco do lago. As memórias vieram à tona quando entramos e paramos por um momento para olhar ao redor, vendo todos os lugares familiares que fizeram parte da nossa infância. Minha irmã nos disse que havia um zelador e que ele provavelmente arejou o lugar. Quando fizemos o jantar naquela noite, notamos uma pequena sacola de comida na geladeira. Pensamos que foi deixada pelo zelador e seguimos com nossa noite. Mais tarde, quando já estava na cama, ouvi o que parecia alguém se mexendo na cozinha. Achei que fosse um dos outros pegando água ou algo para comer. Na manhã seguinte, minha irmã nos perguntou quem estava fazendo barulho. Eu disse que também tinha acordado com o som. E Tyler e sua namorada garantiram que não foram eles. Eles estavam no mezanino e nós nos quartos do andar de baixo. Começamos a nos assustar por um momento, tentando descobrir quem estava na casa. Checamos as portas e janelas, mas nada estava quebrado. Naquela tarde, todos queriam ir ao lago, exceto minha irmã, que estava com uma enxaqueca. Enquanto nadávamos e nos divertíamos ao sol, de repente ouvimos gritos e vimos minha irmã correndo em nossa direção. Ela parecia assustada, sem fôlego quando nos alcançou. Através dos seus suspiros entendemos que havia alguém na casa. Tyler e eu trocamos olhares preocupados e instintivamente corremos em direção à cabana. Como ambos somos militares, agir rápido em uma situação como essa parecia algo natural. Quando nos aproximamos,
Estávamos prontos para proteger nossa família. A porta estava escancarada e não tínhamos certeza se o intruso ainda estava lá dentro. Pegamos um atiçador de lareira e olhamos ao redor, mas ele já havia ido embora. Chamamos a polícia e, quando chegaram, descobrimos que ele provavelmente era um sem-teto e estava morando na cabana, já que ela estava praticamente vazia nos últimos anos. Quando vasculhamos o porão, encontramos um saco de dormir enrolado, latas de atum, uma lanterna e algo que me custa acreditar: um fêmur humano completamente decomposto. Minha irmã nos contou que havia ouvido ruídos estranhos na cozinha e pensou que fosse um de nós. Quando ela entrou na cozinha, ficou chocada ao ver um cara com cabelo longo e roupa rasgada. Ela não viu seu rosto. Alguns meses depois, a cabana foi vendida e, segundo meu tio, os policiais nunca descobriram nada referente àquele osso humano. Minha história aconteceu no ano de 2014. Naquela época, era a temporada de caça e estava em seu auge. Os locais populares de caça estavam lotados, então meu pai e eu decidimos ir para um lugar mais isolado, uma pequena floresta perto de um grande rio chamado Pedras Soltas. Quando chegamos lá, a primeira coisa que notamos foi que não havia ninguém. Não se ouviam tiros, não havia pegadas de animais. A floresta estava em completo silêncio. Durante o dia, procuramos um lugar elevado onde pudéssemos avistar os cervos, além de um local para acampar. No final, acampamos à beira do rio, ao lado de uma grande árvore. Na primeira noite, enquanto voltávamos para o acampamento, ouvimos galhos estalando, algo que, embora pareça normal, nos assustou. Se um animal estivesse fugindo, normalmente teria quebrado 1 ou 2 galhos, mas o que ouvimos foi como se algo, talvez um urso, tivesse pisado em um monte de raízes, esmagando-as. Ficamos em alerta, e foi então que aconteceu a primeira coisa que não consigo explicar. De repente, os arbustos atrás de nós começaram a se agitar de uma maneira que não consigo descrever. Talvez como se várias pessoas estivessem rolando neles. Mas essa explicação ainda parece vaga. Em alerta, meu pai levantou o rifle e disparou para cima. A bala se perdeu no ar e a floresta mergulhou em um silêncio total. Pensando que se tratava de um animal, continuamos nosso caminho, ambos com a sensação de que algo estava muito errado. No dia seguinte, ao acordar, encontramos o acampamento coberto de manchas de sangue espesso por toda parte, nas tendas, na fogueira e no chão. Não demorou muito para encontrarmos a origem de todo aquele sangue, pois mais à frente encontramos 2 cervos caídos na margem do rio, ambos com ferimentos que não poderiam ter sido causados por um lobo ou um urso. Parecia mais como se um caminhão os tivesse atropelado, já que seus dorsos estavam destruídos, abertos de uma forma tão grotesca que fiquei com muita pena deles. De alguma forma, pegamos os corpos e os levamos para o interior da floresta, onde os deixamos em uma pequena depressão. Os empilhamos lá para que os carnívoros e necrófagos não se aproximassem do acampamento. É importante esclarecer que os deixamos juntos, um em cima do outro. Aquele dia, a floresta parecia fria. Vimos apenas esquilos nas árvores, o que é extremamente raro, quero dizer. Não encontrar nenhum outro animal o dia todo é estranho. Naquela noite, voltamos cedo ao acampamento e dormimos. No entanto, acordei de repente no meio da noite. Não senti aquela sensação de preguiça que se costuma ter ao acordar. Então peguei o celular para ver a hora. Era 00:30 em ponto. Olhei para fora da tenda e percebi algo. Ela estava completamente aberta, escancarada. Fiquei pensando por alguns segundos até que meu cérebro reagiu e eu soltei um grito. Meu pai, que dormia na outra tenda, acordou e veio correndo com a espingarda na mão. Contei o que estava acontecendo e ele mal ouviu o que eu disse.
afirmando que deveríamos sair dali assim que amanhecesse. Ele não terminou de falar quando ouvimos um grito atrás de nós, um grito horrível, como se fossem vários animais ao mesmo tempo, um porco, um lobo e um urso ou algo assim. Não tenho certeza, mas foi tão forte que ficamos atordoados. Quando nos recuperamos, fechamos a tenda e a trancamos rapidamente. Em seguida, também peguei minha arma e nos preparamos, apontando para o lado de fora. Enquanto isso, o grito continuava e se manteve por alguns segundos até que, de repente, cessou. Depois começou outro ainda pior. Algo atingiu a tenda violentamente, sacudindo-a e fazendo-a girar. Após isso, o grito voltou, desta vez atrás de nós. O que quer que fosse, só podíamos ver sua silhueta. Suas patas estavam torcidas, sua cabeça parecia extremamente alongada, como o focinho de um lobo, e seu peito era incrivelmente largo. Aquela coisa começou a golpear nossa tenda, e meu pai respondeu apontando a espingarda para onde estava a cabeça da criatura e disparou, acertando em cheio. A coisa, animal, monstro, ou seja o que for, se virou e saiu correndo, agora gritando com uma voz aguda. Ela passou pelo acampamento, derrubando tudo em seu caminho. Ouvimos a mesa, onde nossas provisões estavam, bater contra uma árvore e em seguida o som inconfundível de garras. Aquela coisa, mesmo com o tiro, soltou um rugido terrivelmente alto antes que desaparecesse na escuridão. Fechamos a tenda, agitados, quase abraçados às armas. Claro que não conseguimos dormir. Na manhã seguinte, recolhemos tudo e fomos embora. Quando passamos pelo lugar onde havíamos jogado os cervos, vimos que um deles não estava mais lá. Seguimos o caminho e o encontramos caído, agora com pedaços de pele e carne faltando. Simplesmente ignoramos. Chegamos ao carro e saímos dali. O que vivemos me traumatizou para sempre, a ponto de eu nunca mais querer voltar a uma floresta. Se tenho que ir a uma, sempre o faço durante o dia. Recentemente cheguei à minha cidade para visitar a família após meses sem vê-los. Aliás, moro na Colômbia. Pedi um táxi no aeroporto e esperei alguns minutos até que um chegasse. Havia muita gente, apesar de ser de madrugada. Quando o táxi chegou, a pessoa que me entregou o bilhete me ajudou com as malas e começou a conversar com o taxista. Já eram quase 4 da manhã. Subi no táxi e esperei enquanto o motorista discutia com o responsável pelos bilhetes. Pelo que ouvi, o taxista não queria me levar. Desci e perguntei se havia algum problema, se era por causa da área para onde eu ia. O taxista disse que não era isso. Após um momento de hesitação, ele pegou uma garrafa de água, bebeu tudo de uma vez e em seguida entrou no táxi. Era um senhor com talvez 70 anos e estava suando muito. Acho que ele já tinha me levado para casa em outras vezes, nos anos em que venho pegando esses táxis para visitar minha família. Perguntei o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Ele ficou em silêncio, mas insisti. Você acredita em fantasmas, chefe? Ele me perguntou. Respondi que sim, porque queria ouvir o que ele tinha para contar, embora minha resposta fosse muito mais complicada que isso. Acabei de ver algo, chefe. Eu acredito, mas nunca tinha visto nada. Acabei de ver algo. Ele começou a me contar enquanto avançávamos lentamente em direção à minha casa. Agora há pouco, levei uma senhora lá pela Lázaro Cárdenas. Estava tudo deserto, não havia nenhuma alma. Ela entrou no táxi e se sentou na frente comigo. O que me chamou a atenção foi que ela falava sem parar e me guiava, mas não sabia bem a direção para colocar no GPS, embora soubesse como chegar lá. Na última curva ela se confundiu e fomos uma rua a mais. Quando fizemos a volta, não sei como explicar, mas tive certeza de que algo ruim ia acontecer.
Era como um pressentimento, mas muito claro. Travei as portas do táxi achando que íamos ser assaltados ou algo assim. Havia árvores muito altas naquela rua, secas, mas muito altas, tanto que as copas se juntavam de um lado ao outro, fazendo parecer que se uniam. Perguntei à senhora se deveria continuar até o fim da rua ou se devia voltar, pois parecia que a rua estava sem saída. A senhora parou de falar de repente e apertou minha mão com muita força, chefe, tanto que me machucou, e então gritou. Gritou de um jeito horrível, como se estivesse morrendo ali ao meu lado. Olhei para o rosto dela e depois olhei para a frente novamente. Vi pés, uns pezinhos como de uma menina flutuando um pouco acima do táxi. Fiquei paralisado e vi como eles passaram de um lado para o outro da rua. Não tive coragem de me abaixar para ver mais, para ver o que era aquilo. Fiquei congelado ali e a senhora não parava de tremer. Quando os pés desapareceram, ela se inclinou de repente para ver para onde tinham ido. Está nos olhando! Está nos olhando! Acelere! Está vindo! Está vindo! Ela gritava sem parar. Até agora ainda sinto calafrios. Parece que ainda estou ouvindo a senhora gritar. O taxista fez uma pausa no relato e eu não soube o que dizer. Nunca tinham me contado algo que soasse tão honesto, que tivesse acabado de acontecer, que parecesse tão real, tão possível. Os olhos do taxista estavam cheios de terror. A senhora desceu correndo para sua casa, nem pegou a bolsa, e eu nem percebi que ela deixou a bolsa no carro. Nem pensei nisso. Agora, depois de deixar o senhor, vou levar a mala de volta, e sinto uma sensação estranha ao passar de novo por aquela rua. Acho que ainda dá tempo de ir antes do amanhecer. Mais uma vez, não soube o que dizer. Continuamos o restante da viagem em silêncio. Eu notei como as mãos do senhor tremiam no volante. Quando chegamos à minha casa, desejei-lhe sorte e não sei o que aconteceu depois. Talvez nos próximos meses, quando eu voltar para casa no Natal, o encontre novamente. Talvez ele me conte o resto da história. Eu não acreditava em nada paranormal nos primeiros 22 anos da minha vida. Sempre achei que havia uma explicação lógica para os fenômenos sobrenaturais e, honestamente, ainda quero acreditar nisso, mas me parece impossível. Talvez não seja um fantasma, mas algum tipo estranho de energia que faz as coisas acontecerem. Enfim, meu colega de quarto, Owen, e eu nos mudamos para o Colorado com algum dinheiro e alugamos uma pequena cabana longe da cidade. Nossos vizinhos mais próximos só usavam suas cabanas durante o verão. Então, na maior parte do ano, parecia que estávamos completamente sozinhos. E essa é uma das melhores coisas sobre viver nas montanhas. Você sente uma sensação total de paz e silêncio que é difícil encontrar em qualquer outro lugar. Quando você desliga tudo na cabana, a única coisa que pode ouvir é o vento soprando pelas árvores. Nada de sons de tráfego, alarmes de carros ou qualquer barulho de som vindo de vizinhos irresponsáveis. É só você e a natureza. Foi muito tranquilo no início, mas após a primeira ou segunda semana na cabana, Owen e eu começamos a notar coisas estranhas acontecendo. É difícil de explicar, mas havia algo errado. Lembro-me de Owen brincando que não gostava de ficar sozinho na cabana porque ela dava uma sensação assustadora. Havia um quarto nos fundos que, à noite, se você ficasse lá, parecia que alguém estava te observando, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. Às vezes, eu voltava do trabalho e sentia uma profunda sensação de medo e depressão. Achei que era apenas paranoia. Talvez estivesse imaginando coisas porque não estava acostumado ao silêncio e ao isolamento durante o inverno. Mas então comecei a notar que as coisas estavam sendo movidas de lugar. Uma manhã, minhas chaves do carro desapareceram e eu procurei em todos os lugares
apenas para encontrá-las em um local estranho, como em cima da geladeira. Achei que Owen estava brincando comigo, mas ele continuava dizendo que não era ele. Logo, as coisas dele também começaram a ser movidas e ele ficou muito irritado, pensando que eu estava fazendo isso. Então, uma noite, estávamos jogando videogame quando algo de repente foi arremessado pela cabana. Nós nos encaramos por um momento antes de perceber que ambos vimos o que aconteceu. Para contexto, a cabana tinha um design em formato de A, o que significava que era basicamente um grande cômodo com um loft acima e uma área no andar de baixo. De um lado tínhamos a cozinha e nossas camas, enquanto do outro ficava a sala de estar, com uma TV e um bom fogão a lenha. A coisa que voou atravessou o cômodo da cozinha até a porta da frente. Vimos claramente e parecia se mover tão rápido que quase parecia ter sido arremessado. Descobrimos que era apenas uma única vagem de feijão verde do nosso jantar daquela noite. Seguramos e olhamos para ela. Ela havia atravessado toda a cabana, do fogão até a porta da frente. Parecia impossível, mas aconteceu. Na manhã seguinte, quando acordei e pensei no que aconteceu, percebi que nossa cabana estava assombrada. Os meses seguintes foram uma loucura. Tudo, desde chaves do carro até baralhos inteiros de cartas e estiletes, sumiam e ninguém sabia onde estava. À noite ouvíamos sons estranhos, como rosnados que pareciam vir do meio da casa. Para ser justo, os sons podem viajar de maneira estranha nas montanhas, então talvez estivéssemos apenas ouvindo animais por perto. Uma vez, meu colega de quarto saiu do chuveiro furioso. "Por que você desligou as luzes enquanto eu estava no chuveiro?" ele gritou. Eu disse que não fazia ideia do que ele estava falando e ele achou que fui eu, porque o acendedor ficava do lado de fora do banheiro. A coisa mais frustrante era como nossas coisas continuavam sumindo. Então, uma noite, decidimos fazer um teste. Colocamos nossas chaves do carro em um local específico na área de cozinhar, certificando-nos de lembrar exatamente onde estavam. Queríamos ver se ainda estariam lá de manhã, e como de costume, quando acordamos, as chaves haviam desaparecido. Mas não era só isso, elas tinham sido colocadas entre as páginas de um livro. E levou horas para encontrá-las. Outra manhã, eu não conseguia encontrar meu celular de jeito nenhum. Tentamos ligar para ele e tocou alto por toda a casa, mas não conseguíamos descobrir de onde o som estava vindo exatamente. Finalmente, rastreamos o toque até o banheiro e parecia que vinha de trás da parede. A pia estava pendurada ali, então eu pensei: esquece, deve estar dentro da parede. Com todas essas coisas estranhas acontecendo, talvez haja um buraco ou algo assim. Tirei a pia do parafuso e assim que a movi, meu celular deslizou de trás e caiu no chão. Owen e eu nos olhamos e balançamos a cabeça. Como isso poderia ter acontecido? Como era possível? Então, com tudo isso acontecendo um fim de semana, decidi perguntar à proprietária se ela podia compartilhar um pouco da história da cabana que estávamos alugando. Quando mencionei o assunto, ela ficou na defensiva, cruzou os braços e disse que a cabana era dela há anos e que nunca havia acontecido nada estranho. Mas eu podia ver que ela estava mentindo, então pressionei por mais detalhes. Resumindo, acabamos sendo despejados alguns meses depois. Eu ainda não tenho uma explicação sólida para todas as coisas estranhas que aconteceram. Mas depois disso, definitivamente acredito em fantasmas e em outras coisas que não entendemos. Meu nome é Jesus e moro em Jangada, no Mato Grosso. Sou um admirador do paranormal e adoro ouvir relatos de terror para conciliar o sono. O que venho compartilhar com vocês é uma experiência que aconteceu há muitos anos,
E mesmo assim, o que vivi naquela ocasião ficou gravado em mim a tal ponto que me lembro claramente. Eu estava jogando futebol com meus amigos, 6 ao todo, com quem combinei de jogar tarde da noite. Não havia muito o que fazer naquela época, então isso era quase uma rotina. Menciono isso porque foi o que nos levou a procurar algo mais para passar o tempo. "Vamos entrar na igreja", sugeriu um dos meus amigos. Era um lugar abandonado, sem portas, então nos pareceu uma boa ideia. Sempre havia algo naquele lugar que me chamava a atenção. Talvez o misticismo que envolve os espaços religiosos, as energias que ficam, não sei. Mas eu me sentia atraído por aquele lugar e certamente meus amigos também. O edifício em si só não tinha portas, mas estava bem conservado. As pessoas cuidavam dele dentro do possível, e lá se encontravam figuras religiosas, móveis e outras coisas que ninguém se atrevia a roubar. Depois de um tempo explorando e avançando em direção ao altar, ouvimos um ruído estranho que fez nós nos reunirmos no centro da igreja. Foi então que percebemos uma figura que não havíamos visto até aquele momento, uma imagem da Virgem ao lado dos bancos. Sentia-se uma pressão vindo daquela direção, e sem dúvida, foi dali que veio o ruído. Antes de fazer ou falar qualquer coisa, vimos a figura começar a tremer, como se algo estivesse dentro dela tentando sair. Senti meu corpo ficar paralisado e fechei os olhos, pedindo a Deus que tudo fosse apenas uma alucinação. Ela se mexeu! Ela se mexeu!" gritou um dos meus amigos. O grito foi tão alto que nos fez reagir, correndo como loucos em direção à saída, antes que a figura da Virgem se lançasse sobre nós. Agradeci pelo fato da igreja não ter portas, pois se tivesse, posso jurar que elas teriam travado, nos impedindo de sair. Já do lado de fora, sem parar de correr, olhamos para trás para nos certificarmos de que aquilo não estava nos seguindo. A última coisa que vimos foi a imagem da Virgem na janela, com um sorriso macabro e olhos completamente negros. Depois de tantos anos, nunca mais experimentei algo assim. Sei que muitas pessoas pensarão que estou mentindo ou que se trata de uma invenção. Pois bem, eu também gostaria de pensar assim. Quando eu estava na faculdade, não tinha dinheiro para as extravagantes viagens de férias de primavera para o México que todos das fraternidades faziam. Por isso, passei meus 3 primeiros intervalos de primavera no campus, o que, para ser honesto, não me incomodou muito. Mas quando chegou meu último ano, percebi que aquela seria basicamente minha última chance de experimentar as férias de primavera que eu tinha perdido. O México ainda estava fora de questão, já que eu teria que pagar tudo sozinho. Eventualmente, minha namorada, Ali, encontrou um Airbnb com um preço razoável que parecia bem interessante. Decidimos transformar isso em uma viagem de casal e então convidamos a melhor amiga dela, Laia, e o namorado, Calvin. Todos nós estávamos super animados, já que nunca tínhamos feito uma viagem juntos antes. O lugar que escolhemos não era o típico Airbnb de férias. Ele ficava em uma área bem isolada e arborizada em Lake County, Califórnia. Havia uma banheira de hidromassagem, uma lareira a céu aberto, um toca-discos de estilo antigo e alguns negócios de observar estrelas do lado de fora. Era sinceramente perfeito. O local ficava a cerca de 2h30 de distância, então teríamos uma viagem agradável e relaxante até lá. Infelizmente, o Calvin dirigia um Mini Cooper bem apertado, o que significava que as garotas precisavam se espremer no banco de trás. Ele era bastante sensível em relação ao carro e ficava irritado quando alguém fazia qualquer comentário sobre ele, o que era até engraçado. Por pior que fosse o carro, pelo menos era conversível, o que era bem legal. Chegamos por volta das 8 da noite, quando já estava totalmente escuro. Não vou mentir,
O lugar parecia um pouco assustador à noite, com todas as luzes apagadas. Quando digo que era no meio da floresta, é sério. As árvores bloqueavam a vista de todas as casas vizinhas, exceto uma. A primeira noite foi bem tranquila. Ficamos perto da lareira com uma garrafa de vinho e jogamos alguns jogos de tabuleiro. Queríamos usar a banheira de hidromassagem, mas Calvin estava reclamando, então acabamos não indo. Ele estava bem rabugento por algum motivo, mas todos apenas assumimos que havia algo incomodando ele. A noite seguinte foi melhor. Convencemos Calvin a se juntar a nós na banheira de hidromassagem para alguns jogos de bebida. A banheira ficava conectada à parte de trás da casa, mas em um cômodo próprio, com paredes que eram apenas telas. Estávamos jogando Eu Nunca, com a música alta, nos divertindo muito. Estávamos todos mais do que um pouco alterados naquele ponto. De repente, um clarão de luz forte iluminou o cômodo da banheira. Se estivesse chovendo, teríamos assumido que era um raio, de tão brilhante que foi. Eu rapidamente desliguei a música e nós quatro ficamos nos olhando sem saber o que dizer. Saí silenciosamente da banheira e fui até o deck dos fundos. Olhei para a floresta, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. De repente comecei a ouvir um som de clique vindo da floresta. Alguns segundos depois, ouvi outro de uma direção diferente e então começou um som de assobio. Os sons continuavam, cliques e assobios vindos de várias direções. Gritei para Calvin e as meninas correrem para dentro da casa e eu os segui. Nós quatro ficamos na sala de estar sem saber o que fazer. Pensei que talvez fosse uma pegadinha ou alguém mexendo com a gente e por isso não chamamos a polícia imediatamente. Alguns minutos depois, alguém começou a bater na porta da frente. As meninas estavam em pânico, então pedi para Calvin ligar para a polícia enquanto eu pegava a maior faca da cozinha, preparado para proteger todo mundo se fosse necessário. Gritei que eu tinha uma arma, o que obviamente era um blefe. As batidas pararam. Calvin disse que a polícia estava a caminho, mas no meio do nada como estávamos, eles podiam estar a quilômetros de distância. Esperamos em silêncio por alguns minutos. Foi o momento mais tenso da minha vida. Justo quando pensávamos que o pesadelo havia acabado, uma das janelas da sala quebrou. Alguém havia jogado uma pedra enorme através dela. As garotas entraram em pânico de vez, e eu disse a todos para correrem para o andar de cima e trancarem a porta. Fiquei lá embaixo me preparando para algo pior. Para minha surpresa, ninguém entrou pela janela. Eventualmente, corri até a janela para inspecioná-la e notei que havia um pedaço de papel preso à pedra que foi jogada. Escrito com tinta preta estavam as palavras: "Vão embora. Vocês não deveriam estar aqui." A polícia chegou logo depois e fez uma busca completa na propriedade. Claro, eles não encontraram nada, mas não íamos esperar para descobrir o que mais poderia acontecer. Arrumamos nossas coisas e saímos naquela noite. Os anfitriões do Airbnb até nos deram um reembolso, mas se recusaram a falar sobre a situação. Minha namorada acha que há algo que o dono não nos contou. Talvez ela esteja certa. Acho que isso explicaria por que o lugar era tão barato. De qualquer forma, não acho que vou tirar férias ou usar o Airbnb tão cedo.